Olá, meu nome é Cassiane Almeida e sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, PPGEC, da Universidade Estadual de Roraima, UE. E neste vídeo, nós veremos a epistemologia de Humberto Maturana e suas implicações à formação de professores para o ensino de ciências, dentro da disciplina de Bases Epistemológicas para o Ensino de Ciências, ministrada pela professora Patrícia Macedo de Castro. Vamos lá? Falaremos sobre a biografia do epistemólogo, o contexto social da época, a teoria central do seu pensamento, a influência da sua obra para o pensamento dos cientistas, o que Maturana defendia, sua obra principal e suas demais obras, e suas contribuições para a ciência e para o ensino de ciências. Humberto Maturana foi um neurobiólogo, filósofo, escritor e vencedor do Prêmio Nacional de Ciência do Chile em 27 de setembro de 1994, graças às suas investigações no campo da percepção visual dos vertebrados e a seus modelos conceituais a respeito da teoria do conhecimento. Era filho de Rogério Alejandro Maturana Nunes e Olga Romesin. Seus pais se separaram quando ele tinha cerca de 2 anos, sendo criado por sua mãe. Aos 12 anos, ele adoeceu com tuberculose, tendo passado 3 anos em repouso e 2 anos no hospital. Sempre foi interessado em biologia desde criança, mas filosofia, antropologia, anatomia, genética e cardiologia foram algumas das áreas pelas quais interessou-se também. Iniciou seus estudos acadêmicos a partir de 1954. Estudou medicina no Chile e biologia na Inglaterra e Estados Unidos. Doutorou-se em biologia por Harvard em 1958, trabalhou em neurofisiologia no MIT, com um interesse permeado pela compreensão dos seres vivos e, especialmente, do humano e da relação entre humanos. Em 1960, voltou ao Chile para desempenhar a função de professor adjunto na disciplina de biologia da Escola de Medicina da Universidade do Chile, e em 1965 fundou o Instituto de Ciências e a Faculdade de Ciências na Universidade do Chile. Em 6 de maio de 2021, Humberto Maturana Romesin morreu, aos 92 anos, vítima de uma pneumonia. O pensamento de Maturana emergiu em um contexto social, político e econômico bastante tenso e transformador, especialmente na América Latina e no Chile, seu país natal. Entender esse contexto ajuda a compreender por que ele rompe com paradigmas tradicionais e propõe uma epistemologia centrada na vida, na convivência e na autonomia. Primeiro, houve a ditadura militar no Chile, que ocorreu na década de 70, entre os anos 1973 a 1990, onde em 1973 o general Augusto Pinochet liderou um golpe militar que derrubou o presidente socialista Salvador Allende. A ditadura instaurou um regime autoritário, violento e neoliberal, com forte repressão política, censura, perseguição a intelectuais e violação dos direitos humanos. Esse ambiente influenciou diretamente Maturana, que passou a valorizar profundamente conceitos como liberdade, autonomia, responsabilidade ética e convivência não autoritária. Filosoficamente, Maturana reagiu a esse ambiente propondo que a convivência humana deve ser baseada no amor e na aceitação do outro como legítimo. O mundo vivia a tensão entre capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética. Na América Latina, havia forte pressão dos Estados Unidos contra governos de esquerda, o que levou a vários golpes militares. Essa polarização reforçava visões de mundo binárias e autoritárias, que Maturana criticava, propondo assim uma forma de ver a realidade relacional, não dualista, onde não há verdades
Educadores como Paulo Freire e pensadores como Thomas Kuhn estavam questionando o papel do conhecimento como instrumento de dominação. Maturana, nessa linha, propõe uma educação que valorize a experiência emocional, o diálogo e o respeito pela diversidade humana. Um trecho marcante de sua obra, abre aspas, Emoções e Linguagem na Educação e na Política, fecha aspas, de 1997, mostra a resposta de Maturana à repressão e ao autoritarismo político no contexto, por exemplo, da ditadura militar no Chile. No trecho, ele diz que, abre aspas, a aceitação do outro como legítimo em sua diferença é o fundamento da convivência democrática, fecha aspas, denunciando de forma implícita a lógica excludente e autoritária dos regimes militares. Devido ao seu interesse pela compreensão dos seres vivos, tornou-se assim adepto ao pensamento sistêmico que defende uma visão interdisciplinar, integrada e interdependente da realidade. Os seres vivos e o ambiente estão em constante relação e devem ser estudados como um todo. A partir da noção de sistema, no âmbito da biologia, Maturana se perguntou: que classe de sistema é um ser vivo? Essa pergunta guiou suas reflexões teóricas e epistemológicas e o levou, junto com o colega Francisco Varela, outro chileno com a mesma formação, à teoria da autopoiese, uma das noções científicas de maior impacto transversal na história da ciência moderna. O conceito de autopoiese, em resumo, seria a qualidade de um sistema capaz de se reproduzir e se manter. Segundo a teoria da autopoiese, ou biologia do conhecer, todo ser vivo é um sistema fechado que se cria continuamente, se conserta, se mantém e se modifica. Segundo Maturana, vivemos no mundo e por isso fazemos parte dele. Vivemos com os outros seres vivos e, portanto, compartilhamos com ele o processo vital. Construímos o mundo em que vivemos ao longo de nossas vidas. Por sua vez, ele também nos constrói no decorrer dessa viagem comum. Maturana influenciou os cientistas a mudar a forma de entender o conhecimento, a vida e a aprendizagem, deslocando o foco da objetividade e da separação para a cognição como fenômeno vivo, relacional e emocional. Dentre os cientistas influenciados estão Francisco Varela, Heinz von Forster, Niklas Luhmann, Edgar Morin, Paulo Freire, Fritjof Capra. Humberto Maturana, como epistemólogo, se posicionava contra uma série de pressupostos tradicionais da ciência e da educação e defendia uma nova forma de compreender o conhecimento, a vida e o processo de aprendizagem. Maturana rejeitava a ideia de que o conhecimento científico revela uma realidade objetiva e independente do observador. Ele dizia que toda objetividade é uma ilusão, pois todo conhecimento é produzido a partir de uma perspectiva, por um ser vivo em um contexto específico. A ciência tradicional vê o sujeito, o observador, separado do objeto, o que é observado. Maturana afirmava que essa separação é ilusória. O observador está inserido no sistema que observa. O conhecimento é uma cocriação, não uma representação neutra da realidade. Maturana defendia o amor como fundamento da convivência. Para ele, o amor, entendido como a aceitação do outro como legítimo, é a emoção básica que possibilita a aprendizagem, a ética e a vida social. Sem amor, não há aprendizado real nem desenvolvimento humano saudável. A principal obra de Humberto Maturana é a Autopoiese e Cognição, a realização do vivo. Outras obras relevantes são A Árvore do Conhecimento, de 1984 em parceria com Varela, um livro mais acessível e didático, Emoções e Linguagem na Educação e na Política, de 1997, onde explora a importância das emoções e da linguagem nas interações humanas, A Ontologia da Realidade, também de 1997, que é um livro mais filosófico em que Maturana aprofunda sua crítica à ideia de uma realidade objetiva, O Sentido da Humanidade, de 2000, reflexão sobre a ética, convivência, responsabilidade e o papel da linguagem na construção do humano. A epistemologia de Maturana é diferente da de outros cientistas porque seu ponto de partida é o observador padrão enquanto ser vivo.
Maturana argumenta que o conhecimento é um fenômeno biológico e que o processo de conhecer está enraizado na estrutura do organismo, ou seja, os seres humanos não representam o mundo, mas o constroem em sua interação com ele. Assim, Maturana oferece uma nova epistemologia para a ciência, baseada na biologia do conhecer e na relação entre o sujeito e o mundo, com implicações diretas para a prática educativa. No ensino de ciências, ele inspira abordagens mais reflexivas, humanas e contextualizadas, que valorizam a experiência, o diálogo e o desenvolvimento da autonomia intelectual, nos convidando a repensar o papel do conhecimento, da educação e do ser humano como parte de uma rede de interações vivas, em constante transformação.